Mais um painel do nosso segundo Summit, Gestão 360 Graus em Finanças e Investimentos. Lembrando que o primeiro Summit aconteceu no ano passado para o lançamento desse meu filhote aqui. Vou trazer aqui nessa câmera aqui, ó, como sair da crise e acelerar o seu negócio. No primeiro Summit a gente lançou oficialmente esse livro, é um livro que a gente revela o segredo do método de gestão 360 graus, que a gente criou em 1998, são 25 anos que a gente vem aperfeiçoando e aplicando em pequenas e médias empresas, ajudando os empresários a saírem da crise e acelerar o seu negócio rumo à liberdade de tempo, geográfica e financeira. E nesse lançamento inicial, nós tivemos um evento também 360 minutos, ao vivo, online, a loucura. Estava doente, saí do Rio de Janeiro, fui para Curitiba fazer a gravação. Daqui estava 30 graus, chegou lá, 40 graus, chegou lá, estava 4. No dia que antecedeu o programa, né, ao vivo, nós estávamos com menos 1 grau lá. Então, renite, sinusite, essa canequinha aqui, estava lá comigo. Só que ela estava cheia de Red Bull e de gin para eu suportar 6 horas e depois tive que tomar, inclusive, glicose na veia. Nesse lançamento, a gente fez um boom de venda desse livro e agora, nessa segunda edição, a gente vai trazer a segunda edição do livro também, que está aí. Meu time, por favor, produção, coloca aí o QR Code desse livro, que é uma preciosidade, está com nova capa, está com uma série de QR Codes no final de cada capítulo, introduzindo e levando para o curso e a mentoria correspondente a cada um dos 8 capítulos, que a gente revela, inclusive, os segredos das 7 dimensões do método de gestão 360 graus. Planejamento estratégico, marketing, vendas, sistema de informação, pessoa e liderança, processo de qualidade e finanças e investimento. E foi aqui que nasceu a nossa caçula, a Corporate Investimento 360 Graus, da Hold, do grupo Corporate Gestão 360 Graus. E falando de business, de gestão, eu vou trazer nada menos que um cara que eu admiro demais, um cara extraordinário, João Peixoto, da Ouro Preto Investimentos. João, olha ele aí. Você está bem, meu amigo? Tudo bem, Robson. Que honra, viu, tê-lo aqui, ter aceito o nosso convite, muito obrigado. Eu já quero introduzir esse bate-papo nosso, pedindo para que você fale um pouco para o nosso público, tem muitos empresários de pequeno e médio porte, que é o nosso público-alvo, é o nosso público-chave. Você conhece um pouco da nossa estratégia de negócio. A gente é focado a fazer o trabalho de assessoria de investimento PJ, PF Wealth. Para você que não conhece, PJ, né, obviamente, é a pessoa jurídica, é a empresa de pequeno e médio porte, para a gente assessorar para investimento, e o PF Wealth é a pessoa física, sócios, empresários, que tem um investimento acima de 1 milhão. A gente atende também pessoas com menor valor, a gente tem uma equipe de assessores para atender, inclusive a gente leva essa educação financeira para dentro das empresas e abre a conta de todos os seus colaboradores. Então conta aí para a gente, João, um pouco da tua história empreendedora, como é que você chegou até a Ouro Preto e um pouco da história da Ouro Preto. Robson, antes de mais nada, agradeço o convite aí, é uma satisfação aqui participar do segundo Summit 360 Graus. Robson, você sabe que universitários não costumam ser... a minha família é de empreendedores, né? Mas universitários e advogados não costumam ser muito empreendedores. Eu fiz direito, tá? E eu lembro que fiz direito na USP, né? Depois fiz economia também. E fizeram uma pesquisa uma vez lá e só 6% dos alunos queriam empreender, né? Então, o problema é que essa veia empreendedora ela não é muito comum nem entre os universitários, né, mas no mundo todo, mas quem faz a coisa acontecer são os empreendedores, como você bem falou, bem está enfocando aí. E eu montei a gestora, depois de montar o escritório de advocacia, empresa de agronegócios, né, eu montei a gestora junto com o Leandro Turaça em 2011, tá? E por que eu montei a gestora? Eu já advogava na área de mercado de capitais. Eu tinha muita experiência na área de mercado de capitais. O mercado de capitais estava passando por muitas transformações, estava surgindo os fundos estruturados, né?
e aí a gente vai até falar um pouco aí sobre essa questão dessas transformações que estão ocorrendo no mercado de capitais. E, junto com o Leandro Turassa, a gente viu uma oportunidade de montar a gestora mais focada nesses fundos estruturados, que é para onde está vindo, está crescendo o mercado de capitais hoje em dia, né? Brilhante, brilhante, João. Bom, João, como você sabe, a gente tem você já participou de uma live junto comigo, né? E a dinâmica é a mesma, né? É um bate-bola, é uma conversa de botequim, que a gente vai ter aqui, onde eu vou fazer algumas perguntas. Selecionei 3 perguntas, a gente tem aí 20 minutos pela frente, então a gente tem tempo para navegar bastante e você fica à vontade para, se a gente contar aqui, a gente tem mais de 7 minutos aí para você por pergunta. Então dá para você trazer todo o teu conhecimento, toda a tua bagagem, que é um cara que eu respeito por demais. Você acha que está surgindo um novo mercado de crédito privado para os investidores? Sem dúvida, Robson. Uma das grandes mudanças que está acontecendo no mercado hoje, no mercado de investimentos e no mercado de crédito, é que o mercado de crédito está deixando de ser um mercado bancário, né? E está vindo para o mercado de capitais. É algo que nos Estados Unidos, quem dá crédito é o mercado de capitais. São os fundos de investimentos, são os processos de securitização de crédito. E isso é um fenômeno que tem acontecido no Brasil, tem crescido muito nos últimos anos agora, e vai crescer muito mais nos próximos 3, 4, 5 anos, por uma série de razões, porque houve uma série de mudanças regulamentares, né, na legislação, e também por razões tecnológicas. Então, hoje, o que está acontecendo? Está havendo uma explosão de fundos de crédito, uma grande quantidade de fundos de crédito, né, e de fintechs. Então, você tem no Brasil já 1.600 fintechs, todo mês surgem 10 fintechs novas, então, e cada fintech tem lá uma estratégia de inserção no mercado de crédito, né? Tem uma ideia de dar um crédito mais rápido, mais ágil, mais seguro, menos arriscado e com análise de crédito mais rápida, com taxas mais baixas. E isso está fazendo com que o mercado de crédito deixe de ser um mercado bancário e vá para o mercado de capitais. Então, a gente vai ter uma profusão de títulos, valores imobiliários lastreados em crédito e de fundos de crédito privado, como FDICs, por exemplo. Isso tudo é um fenômeno, é mais ou menos parecido com o que está acontecendo com a mídia em geral, né? A mídia está deixando de ser uma mídia centralizada, né? E virando uma mídia, a imprensa está virando uma imprensa descentralizada. O mercado de crédito também vai ser um mercado cada vez mais nichado, cada vez mais especializado, e aí ele vai também estar vindo para o mercado de capitais, ou seja, aquele spread que antes ficava com o banco, aquela grana que antes ficava com o banco, hoje vai para o investidor no futuro, entendeu? Entendi sim, João. E pegando essa sua colocação da transferência, né, do mercado de crédito, né, bancário para o de fundo, isso quer dizer que eu tenho uma gama de clientes, empresários, se eles precisarem de crédito hoje, a gente tem muito mercado assim de construção civil, por exemplo, né? Indústrias, hotelaria, se eles precisarem de crédito, a gente consegue levar essa demanda para a Ouro Preto e ela ceder esse crédito para essas empresas, é isso? Isso é possível? É exatamente isso que está acontecendo. Então, por exemplo, no futuro, todos os incorporadores, os construtores, eles irão em busca de fundos de recebíveis, fundos de direitos creditórios, fundos imobiliários que investem em papéis, né? Que vão ser os provedores de crédito, que em última instância é quem vai estar trazendo dinheiro para financiar a construção civil. É uma questão, quer dizer, o que hoje o plano empresário, que é hoje dado para a construção civil dentro dos bancos, né? Há inúmeros fundos, fundos imobiliários, fundos de direitos creditórios, fundos de renda fixa, que hoje já estão trabalhando esse crédito para o construtor, para o incorporador,
né? E isso vai, ou seja, esse crédito não vai parar mais dentro da carteira de um banco, né? Da tesouraria lá dentro de um banco, ele vai acabar dentro de um fundo de investimento, entendeu? Perfeito. Excelente. Aí a dica aí, meus clientes, meus amigos. Tá precisando de crédito? Fala com a gente que a gente vai conversar com o João aí, com a equipe dele, para a gente de repente estruturar algumas operações de crédito aí para o teu business. João, quais são as principais vantagens do mercado de crédito privado em termos de potencial de retorno financeiro em comparação a outros investimentos da renda fixa tradicional? Robson, há bem pouco tempo aqui no Brasil, você só tinha, o que a gente chama de renda fixa no Brasil, praticamente é título público. Tá? Quando você compara com os Estados Unidos, os americanos investem muito pouco em título público. Quem financia a dívida americana, que é uma dívida mobiliária lá, do governo americano, são os governos estrangeiros, né? Porque todo mundo precisa ter dólar, então quem compra título público americano é o Brasil, é a China, é o Japão, né? Que precisam ter, né? O americano compra título crédito privado. Então, o crédito privado, dentro das carteiras dos fundos de pensão americana, dos investimentos das grandes gestoras americanas, o crédito privado ele é muito mais expressivo que o título público. No Brasil, tá? O que acontece? Como as taxas de juros sempre foram muito altas, acaba quando você fala em título público no Brasil, é quase sinônimo, né? Quando você fala em renda fixa no Brasil, é quase sinônimo de título público. Mas isso vai mudar, né? Quer dizer, se o Brasil começar a crescer economicamente, a taxa de juros baixar, né? O Brasil tiver um pouco de responsabilidade fiscal, se a gente encontrar ali uma estabilidade econômica, o normal é que o título público ofereça uma rentabilidade bem inferior à do crédito privado. Ou seja, o crédito privado ele tem que dar 30%, 40%, 50%, 100%, 200%, 300%, 400% a mais do que o título público. Tá? É assim no mundo todo. Né? E hoje, por que não é assim? Hoje o crédito privado ele dá 120% do CDI, 130%, 150%, que eu ainda considero como pouco. Né? Mas por quê? Porque a taxa de juros no Brasil ela é muito elevada. Sempre foi muito elevada. Né? Mas vai chegar um momento que, quando a gente fala que o brasileiro é um país de rentistas, não estou falando que o brasileiro é um país de pessoas que vivem do título público, né? Investindo em título público. E a antiga renda fixa, ela é o título público, e ainda hoje ela ainda é o título público. Hoje 70% do dinheiro está concentrado em título público, né? Nos fundos multimercado, nos fundos de investimento em geral, 70% do dinheiro que está ali, 80% está em título público, né? Mas a tendência é que o crédito privado se torne cada vez mais relevante e supere depois o título público. Tá? Isso nos próximos 5, 6, 7, 8 anos. Principalmente se o Brasil encontrar uma estabilidade econômica. Então, o crédito privado ele tem que dar mais o retorno do que o título público. E aí não tem razão para a pessoa ficar no título público, né? Quer dizer, o título público, porque aí é aquela lógica, né? Você está no título público porque você tem uma rentabilidade menor, um risco menor. E você está no crédito privado, a rentabilidade é 2 vezes maior, né? Perfeito, esse vai ser o futuro. Hoje nós estamos nesse caminho, tá? Nós estamos nesse caminho. Qual o time? Você está falando que está nesse caminho, mas qual é a trajetória que a gente tem para esse jogo virar? Na sua opinião? Pois é. Aí você tem várias questões que estão impulsionando nessa direção, né? Mudança tecnológica, o fato de que os bancos, hoje os bancos estão diminuindo a quantidade de agências, você tem uma explosão aí de gestoras de crédito privado, de fundos de crédito privado. Então, agora, o que falta para isso aí crescer e dar uma acelerada? É o Brasil encontrar uma estabilidade econômica. Obviamente, que se a gente não alcançar essa estabilidade econômica, assim, se for um país, assim, se a gente se perder no meio do caminho, tiver uma inflação elevada, aquela coisa, isso vai atrapalhar, isso vai atrasar esse processo, né? Porque aí, se for um país... Mas eu acho que o Brasil também não é
já tem uma dívida pública e imobiliária federal muito elevada, então não tem por que não diminuir, né? E a gente não entrar numa instabilidade econômica, e aí você vai ver uma explosão, o crescimento do crédito privado vai ser muito grande. João, e quais são os principais riscos? Você que está aí ligado aí nesse nosso encontro aqui, nosso bate-papo, presta bem atenção nessa pergunta aí, que vai interessar muito aquelas pessoas que têm uma preocupação e têm uma linha de investimento muito conservadora. Quando eu falo muito conservadora, eu estou sendo um pouco educado, né, para não dizer retrógrado. Quando eu estou falando retrógrado, é fazer uma alusão, uma referência a você que ainda, infelizmente, investe na caderneta de poupança. Vou dar um dado aqui interessante. Nós temos 52 bilionários no Brasil. Nós temos 266 mil milionários no Brasil. Quase que 10% desses milionários, João, quase que 10%, que representa 22 mil milionários, juntando o teu investimento, chega a 54 bilhões de reais, bi de bola, né? B de bola, bi de bilhões, investido na caderneta de poupança. Olha só o nível de ignorância, falta de informação, conhecimento e educação financeira que a gente tem no Brasil. E olha que eu não estou falando de pessoas leigas, tá? Estou falando de pessoas bem-sucedidas que têm mais de R$1 milhão investido, infelizmente, na poupança. Por quê? Por causa do excesso do conservadorismo em função do medo de sair do banco tradicional para as outras alternativas de corretoras de valores, empresas e assessores de investimentos, como é o nosso caso da Corporate Investimento 360 Graus, como é o caso da Ouro Preto Investimentos, que é uma das gestoras de fundo que está dentro, né, da nossa plataforma, que é a Corporate Investimentos 360 Graus. E aí vai a pergunta para você, João. Quais são os principais riscos associados ao mercado de crédito privado e como mitigá-los? Pois é, hoje, realmente, a poupança dá muito menos que a taxa Selic, né, que a taxa 0,5, né, João, por mês. Isso num país que viveu tanta instabilidade, né, como o Brasil, é normal que você acabe tendo, né, você cria esse conservadorismo mesmo, porque as pessoas sofreram muito lá atrás, então elas relutam em sair daquilo que elas já conhecem, que é seguro e tudo mais, né? Mas, como eu falei, à medida que for aumentando esse gap, essa diferença entre o título público, né, e o mercado de crédito, o novo mercado, que eu chamo de novo mercado de crédito privado, aí as pessoas vão se aventurar mais aí a sair da poupança ou até mesmo do título público, né? A poupança, de fato, é uma coisa esquisita, porque o cara que está na poupança poderia estar, por exemplo, no título público, né? Poderia estar num fundo de renda fixa, como a gente tem, por exemplo, um fundo de renda fixa que 80% é título público e 20% é crédito privado, e a gente dá uma rentabilidade que é o dobro da poupança, né? O dobro da poupança. Mas esse investidor que está na poupança realmente é uma pessoa ali que não tem muita informação, é muito conservadora ali, e realmente também não podemos criticar, né? Porque essas pessoas, quando você sai ali daquilo que você tem a segurança, realmente você passa a correr riscos, né? Você tem risco. E como você falou, quais riscos associados ao mercado de crédito? O crédito privado, claro que tem o risco de não pagamento, de default, né? Por isso que você, para mitigar esse risco de crédito, você tem que ter uma pulverização de crédito, você tem que buscar fundos que tenham, que você saiba que tenham certas garantias atreladas ali, como, por exemplo, no caso de um FDIC, que tem um fundo que tem uma boa subordinação, um investimento que tem um rating, né? Tem muitos investimentos de crédito privado que você tem rating, que são classificação de risco de crédito, que tem ratings bons, pegar gestoras que têm fundos
que estão em gestoras que têm muita experiência com crédito privado, porque aí vale aquela regra de que você não pode, no crédito você tem que, vale a regra que você tem que diversificar, né? Você não vai colocar todos os ovos numa cesta, né? Então você vai, né, pegar aquelas oportunidades que te dão uma rentabilidade muito boa com o máximo de segurança, né? O maior retorno com o menor risco possível. Então isso dá trabalho, isso realmente... Dá trabalho para a sua equipe, né? Para o seu time, para vocês, né? Dá trabalho para a minha equipe, dá trabalho para o... E tira o trabalho do cliente, do investidor, né, João? Tira o trabalho do cliente, né? Isso dá trabalho para assessor de investimento, você tem que ter bons assessores de investimento que vão te oferecer bons produtos que têm os melhores retornos com os menores riscos. Então, é claro que se o investidor está saindo ali do crédito privado, do crédito público, né, do título público, está saindo da poupança, ele vai correr um risco maior. Só que isso, a compensação é que vai haver uma diferença muito grande. Nós temos uma diferença muito grande entre a rentabilidade que vai ser dada ali no título público, na poupança, em relação a esse novo mercado de renda fixa privado, né, de crédito privado que está surgindo aí, que vão dar rentabilidade de 50%, 60%, 70%, 80%, 100% a mais, entendeu? Isso vai fazer uma... mas é claro que a pessoa... aquela regra básica, né? Se você está tendo maior rentabilidade, provavelmente você está sofrendo um risco maior, você está sob um risco maior, é claro. Né? Então o investidor também tem que entender isso, né? Não tem milagre. Não tem almoço grátis, né? Como a gente sempre fala no mercado financeiro, né? Então, assim, você mitigar os riscos seria você conhecer melhor os produtos. E caso você não tenha tempo, então você tem que pelo menos conhecer quem está fazendo a gestão daqueles fundos, né? E ter bons assessores de investimento te acompanhando, né? O que o João está colocando assim para traduzir um pouquinho para a realidade do nosso dia a dia, né? Como assessor de investimentos, como eu sou, a gente tem que conhecer, para vocês terem uma ideia, na nossa plataforma da Corporate Investimentos, que eu já convido vocês, qual é a câmera aqui que eu vou falar para olhar no olho? É essa aqui. Deixa eu olhar para a cara de vocês, presta bem atenção. www.corporateinvestimentos360.com.br. Esse é o nosso site, é o nosso portal, que você vai ter acesso para fazer um cadastro inteiramente gratuito, sem tarifa, sem taxa, e com a nossa assessoria, minha e do nosso time, da Corporate Investimento 360 Graus, gratuita, para você ter acesso aos fundos da Ouro Preto Investimentos. E aí eu pego o gancho do João com relação a essa questão de trabalho, para que vocês possam ter ideia, a gente tem na nossa plataforma 254 gestoras de fundos. A Ouro Preto tem um destaque diferenciado por conta do relacionamento que a gente vem construindo, né, entre nossa equipe e a equipe do João, né, de dar essa proximidade. Por que a gente faz isso? E a gente sabe, né, o João vai me retificar ou me ratificar sobre o que eu estou falando. Hoje existe, eu não tenho noção exata de quantos escritórios. Sabe, João, quantos escritórios de assessoria de investimento a gente tem no Brasil hoje? Assessores chega a 18 mil, né? 14 mil ativos. Mas escritórios, você tem noção? São mais de 1.200. 1.200. 1.200 escritórios de assessoria de investimentos como a nossa estrutura. Eu venho ouvindo de alguns gestores que esse trabalho que a gente vem desenvolvendo é exceção, que é essa aproximação que a gente está tendo com o exemplo da Ouro Preto. Para quê? Para que a gente buscar esse conhecimento, essa informação na fonte. Para que a gente possa dar uma assessoria bem próxima dos nossos clientes, que são clientes exigentes, são os clientes diferenciados, que são empresários de pequeno e médio porte, que têm o seu dia a dia conturbado de uma série de situações que ele tem que fazer o malabarismo dele para manter a sua empresa em pé, diante de todas essas adversidades que a gente vem sofrendo aí no nosso mercado nacional e internacional. E aí, esse relacionamento nos leva a ter que estudar mais de 2.000 ativos
A nossa plataforma, a gente tem mais de 2.000 ativos de produtos de investimentos. Então, é muita informação que a gente tem que estar buscando o tempo todo. A equipe do João, sempre que a gente entra em contato, manda um e-mail, manda um WhatsApp. O João, a gente fala, troca figurinha. João, tem uma reunião com um empresário. Vai estar lá o conselho deles, 3 sócios, a diretoria deles. Você pode participar, João? Claro. A gente faz um Google Meeting para que a gente possa fazer a apresentação para vocês. João, a gente vai fazer uma reunião aí Às vezes a gente é convidado para participar de churrasco, gente, para falar de investimento. O pessoal reuniu, Robson, tem condições de tu vir aqui que a gente vai fazer um churrasco, mas a gente quer dar uma palavrinha aqui para o pessoal que está com dúvida, isso aqui, topa? Topo. Vai ter cerveja gelada, vai ter uma carne boa aí para a gente comer. Se tiver, eu vou. E a gente vai, em algumas situações a gente faz isso, faz essa conexão, bota ali o celular, o tripé, faz uma projeção, para criar essa proximidade com os gestores que exatamente estão por trás dos assessores ali para entregar o melhor produto, o melhor ativo de investimento para vocês investirem. Então, vale o reforço, www.corporateinvestimento360.com.br para você abrir sua conta sem custo, sem tarifa, com a nossa assessoria de investimento. E aí, João, ainda nessa questão de mitigar o risco do crédito, do fundo de crédito privado, o FGC é uma forma de mitigar esse risco? Olha, o FGC funciona bem ali para quem investe em CDBs de pequenos bancos, né? Então, você tem que sempre investir no limite ali, né? Porque são bancos médios, bancos pequenos, tal. Então, você vai investir. O FGC, claro, não se aplica a outros tipos de investimento, como fundos de investimento, qualquer tipo de fundo não se aplica o FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito. Agora, para quem queira investir em CDBs, aí tem que CDBs de bancos menores, né, bancos pequenos, bancos médios, né? Aí até para ilustrar ali o que é o mercado bancário brasileiro. Você tem uns 5 grandes bancos, né, que todo mundo conhece, né? Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander. Você tem 2 ou 3 bancos menores ali, que são grandes também bancos, né? E você tem lá 100 bancos médios, né? 100 bancos pequenos. Então, se você vai investir nesses bancos menores ali, tome cuidado, tem que invista no limite do FGC, né? Se você for pessoa física, né? O FGC, então, isso é muito importante. É uma forma de você diversificar o teu investimento, investindo em CDBs de bancos médios aí, mas sempre lembrando que você tem um limite lá de, acho que é 200 e poucos mil reais. Aí, né? Exatamente, o outro 250 mil. Isso. Essa provocação que eu estou fazendo para o João, gente, é para vocês entenderem um pouco das alternativas que tem no mercado. Né? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, que não é do governo, é uma instituição privada, que garante 250 mil reais por ativo, por CPF versus instituição. Então, você tem R$1 milhão para investir. Você pode, vamos supor, você pode botar 200 mil em uma instituição, 200 em outra, 200 em outra, 200 em outra. Formou 800 mil. Nesses 800 mil, considerando a rentabilidade futura, vamos supor que ele chegou a 900 e poucos mil reais ao longo de um determinado período de tempo. Se as 4 instituições quebrarem, você aciona o Fundo Garantidor de Crédito e você recebe, eu já vi receber em 30 dias, já vi receber em 6 meses. Você recebe até 250 mil por CPF, até com a instituição, até o limite de 4 milhões, se não me falha a memória. Tem um limite também, porque você tem que repetir, se você der o azar de pegar várias instituições quebradas ao longo de um determinado tempo, tem um limite também para você se respaldar em cima disso. Então, a gente está na reta final, João. Eu queria agradecer demais a tua participação, parabenizar, porque você sempre fala de uma maneira muito simples, muito direto ao ponto, que eu particularmente tenho feedback dos nossos clientes que entendem muito bem. Então, a gente está chegando ao nosso final desse painel. Então, eu quero agradecer mais uma vez e parabenizar você, João, por essa participação, e quero lhe convidar para atender os nossos clientes, os nossos assessores. Um grande abraço e vamos que vamos.
Obrigado, Robson. Eu que agradeço e fico à disposição. Um abraço. Até o próximo painel.